pessoal, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao módulo 8, o vídeo número 2. Então, vamos estar falando primeiramente de classes de temperatura. Então, nas classes de temperatura, equipamentos elétricos aprovados devem ser selecionados com a devida consideração quanto à temperatura de ignição do gás. Quer dizer, no momento que o gás pode pegar fogo, né, por autoignição, né, pegar fogo devido a ter já o cenário apropriado para isso ali. O combustível está dentro da limite de inflamabilidade, junto com as concentrações de gás e oxigênio, só faltando uma fonte de calor. Então, é preciso levar em consideração isso, os equipamentos que estarão sendo instalados ali. Então, a NBR-EC ela dá uma direção bem apropriada para esse aí. Falta cá, ignição do gás ou vapor inflamável que possa estar presente na área classificada. Normalmente, os equipamentos serão marcados com uma das classes de temperatura, conforme a NBR. Vamos aqui, autoignição. Pegar fogo sozinho, o termo está se referindo. Temperatura específica para cada substância inflamável. Então, a temperatura de autoignição é variável de produto para produto, substância para substância. Suficiente para causar ignição espontânea de mistura explosiva com o ar quando em contato com superfícies ou pontos quentes. Aí vamos lá, superfícies ou pontos quentes. Significa dizer que deve ser feito um mapeamento muito adequado, conhecer muito bem os equipamentos que serão instalados ali, para que não possa atingir essa temperatura. Aqui você vê, né, um termômetro. Mais à frente nós vamos falar do que significa o T1 e até o T6, que são os equipamentos voltados para a área classificada, para autoignição em gás. Aí você tem aqui, ó, vamos começar do T1, 450 graus que ele vai. Então, quais são? 450 graus, você tem aqui o etileno, vai usar T2, é isso? Então nós temos aqui também o T2, 300 graus Celsius, querosene, 210 graus, pode, chega a temperatura de trabalho. Vamos usar o T3. Aqui, T3, 200 graus. Aqui vai marcando qual produto? Etil, 160 graus, é o T4. Então são a capacidade de suportar a temperatura que o equipamento vai oferecer. Então, a mesma coisa é aplicada para os combustíveis, superfície combustível. Então, aqui é o gás, superfície combustíveis. Você deu uma olhada detalhada nisso aí. Agora, vamos entender bem como é que funciona essa relação. Relação entre temperatura de autoignição do gás presente nas áreas de processo e a classe de temperatura do equipamento é X. Então, voltando aqui só um minutinho para você ver, ó, aqui, ó, T1 450. Então, T1 450 graus. O que nós temos nessa informação aqui na tabela? Classe de temperatura requerida pela classificação da área. Então, quando fosse fazer essa classificação da área, vai precisar se definir qual é a temperatura que pode chegar frente à substância que já foi trabalhada, lá os limites inferiores, superiores de expressividade, toda essa informação ela tem. Então, vai precisar de um equipamento que só pode chegar até determinada temperatura. Do lado de cá, na outra parte 2 da tabela. Temperatura de ignição do gás ou vapor inflamável existente na área classificada onde o equipamento será instalado. Então, temperatura de ignição. Sabe que se chegar na temperatura de ignição vai pegar fogo, tem que ter um equipamento que não permita isso. E ele mesmo não aqueça esse ponto. Detalhe importante. Os equipamentos elétricos presentes numa área classificada podem se converter em fonte de ignição. Esse é um detalhe importante. Também por um superaquecimento provocado por uma condição de falha. Aí daí já é daquele conjunto de fatores. O nível de confiabilidade do equipamento e conservar, né, manter, através da manutenção, essa mesma confiabilidade. A classe de temperatura do equipamento é uma informação fornecida pelo fabricante e confirmada pela certificadora de que esse equipamento, mesmo em condições de falha, não atingirá a superfície um valor acima da marcação
de acordo com a seguinte tabela, tá? A tabelinha essa aqui. Tudo bem até aí, pessoal? Então, T1 até o T6. E do lado de cá, na direita, máxima temperatura de superfície do equipamento. Então, a máxima temperatura que ele vai chegar. Se a temperatura de ignição for 400, maior do que até 450, então ele não pode ultrapassar como temperatura a sua superfície. E aí, sucessivamente, até o T6. Vamos ver aqui um exemplo. As classes de temperatura são referenciadas em uma classificação ambiente máxima de 40 graus. Por exemplo, um equipamento classificado T5, tendo como referência uma temperatura ambiente, temperatura ambiente de 40 graus, os dados, lembra que nós falamos em módulos anteriores sobre dados climáticos, dados geográficos? É importante ter isso, que às vezes tem regiões que são mais quentes do que outras. Então, 40 graus terá uma elevação máxima permitida até 60. Não pode passar disso. Para evitar a violação da certificação do equipamento. Então, a certificação do equipamento vai te dar lá os valores e não pode ultrapassar isso. Do equipamento, a temperatura de referência deve ser compatível com as temperaturas ambientes. E a elevação de temperaturas não deve ser ultrapassada. Bom, bem, vamos lá ver. O que nós temos aqui? 20 graus, temperatura ambiente. Com mais 40, máxima temperatura do ambiente. Então, temperatura ambiente. O que nós vimos aqui. Então, nós temos a máxima temperatura, uma temperatura ambiente de 40 graus. Terá uma elevação máxima para 60. Então, como é que funciona? A temperatura ambiente, 20 graus, mais 40 graus, máxima temperatura ambiente, vai dar o quê? 20 com 40, 60. Então, no máximo, isso aqui pode chegar. Vou voltar só um minutinho. Então, aqui, terá uma elevação máxima permitida de 60 graus, para evitar a violação da certificação. 20 mais 40, 60. Elevação de temperatura, no máximo. Então, aqui o T5. Então, no T5, nós temos o quê? T5 é 100 graus, a temperatura máxima. Do lado de cá, essa aqui é a forma correta. A forma incorreta, 20 mais 40, mas o equipamento acabou servindo de uma fonte de calor, que a temperatura dele foi a 80 graus Celsius. Então, certamente, esse ambiente passa a ser um ambiente de risco. Então, temperatura inferior à máxima temperatura ambiente permitida. Classe de temperatura. Os equipamentos elétricos aprovados devem ser selecionados com a devida consideração quanto à temperatura de ignição do gás. Então, tem que haver essa correlação. Ou vapor inflamável, que possa estar presente na área. Classificado. Já falamos sobre essa parte. Então, tipos de proteção. Quais são os tipos de proteção? Equipamentos elétricos e de instrumentação para serem instalados em áreas classificadas, contendo atmosferas explosivas, necessitam possuir características especiais de proteção, montagem, inspeção, manutenção e reparos. Lembrando que nós já falamos sobre as normas que tratam desses assuntos, inspeção, manutenção, reparos. Essas características de proteção são denominadas tipos de proteção e são especificados em diversas partes da série de normas da IEC. Tipo de proteção é X. Tipo de proteção é X, normalizado pela norma série IEC 679. Existe uma norma específica para cada tipo de proteção é X. É bom saber disso, existe uma norma específica. Em cada norma são especificados os requisitos de projeto, dimensionamento, fabricação do equipamento é X, bem como os ensaios a serem realizados e os critérios de aceitação. Então, nós vamos dar toda essa direção. Aí vamos aqui, pessoal. Uma outra informação importante. Conceitos na proteção.
Os equipamentos elétricos instalados em áreas classificadas constituem possíveis fontes de ignição devido a arcos e faísticas provocadas pela abertura e fechamento de contatos. Isso é muito comum nos equipamentos elétricos. Ou por superaquecimento em caso de falhas. Esses equipamentos devem ser fabricados de maneira a impedir que a atmosfera explosiva possa entrar em contato com as partes que geram esses riscos, quer dizer, essas fontes de calor, essas faíscas, esses arcos. Então, esse equipamento precisa confinar as fontes de ignição da atmosfera explosiva, segregam as fontes de ignição da atmosfera explosiva, ou suprimem ou reduzem os níveis de energia, quer dizer, um calor bem baixo, a valores abaixo da energia necessária para inflamar a mistura presente no ambiente. Então, isso é feito, desenhado dessa maneira. Aí nós temos aqui, ó, EXD, invólucros à prova de explosão. Tem aqui a IEC que trata do assunto. EXE, melhor dizendo, segurança aumentada. Nós vamos estar vendo o que é isso no módulo seguinte. EXN, não centelhante, não provoca centelhas. EXI, segurança intrínseca. Então, vamos ver os exemplos, tudo disso aí. Ó. EXP, invólucro pressurizado. Então, vamos ver cada exemplo, uma imagem de cada um desses aí. EXT, proteção contra ignição de poeira por invólucros. Invólucros T. EXM, encapsulamento em resina. EXQ, imersão em areia. EXO, imersão no óleo. EXOP, proteção de equipamentos e sistemas ópticos. EXS, proteção especial. EXCBK, equipamentos não elétricos para atmosferas explosivas. Segurança construtiva. C, controle de fontes de ignição. B, em imersão em óleo. K, em elaboração pelo TC31 da IEC. Então, são os tipos de proteção que nós temos. Vamos falar no módulo seguinte, que se refere a cada uma. Então, vocês observam que é muita informação. Recomendo você, mais uma vez, imprimir especialmente esses módulos a partir do 8, 9, principalmente, para ter uma boa familiarização com isso, abrir ali as páginas para fazer a tarefa que nós estaremos apresentando oportunamente. Então, nós temos aqui, ó, proteção, a prova de proteção, tipo de proteção, simbologia, princípio básico e a norma da IEC que trata do assunto. A prova de explosão, EXD. Então, aqui você pode ler isso aqui, a gente não vai ficar lendo tudo, porque senão nosso slide, nosso vídeo fica muito alto, muito extenso. Mas você já começar a entender isso aqui, as normas que tratam do assunto e o que se refere a cada tipo de proteção. Aí, ó. Proteção por invólucro, segurança intrínseca, né? O tipo de EX que se refere. Tá aqui, ó, tudo, as normas tudo direitinho. Ó, equipamentos imersos em areia, equipamentos imersos em resina, equipamento pressurizado. Então, nível de proteção dos equipamentos. Nível de proteção do equipamento. De acordo com a BNT-NBR EC 679, vários conjuntos de letras, sendo estes denominados ELP, devem ser utilizados para identificação do nível de proteção dos equipamentos elétricos usados em atmosfera explosiva, que significa o ELP. Então, está aqui, ó, o ELP é nível de proteção do equipamento. Significa essa palavra em inglês. Então, vamos ver para poder a gente compreender bem. Primeira letra. Então, isso vai estar tudo informado na placa de identificação do equipamento. Local da instalação do equipamento. Então, está aqui, ó. Essas letras, primeira, as letras que estarão lá no ELP, M, G e D. Então, nós temos M, minas de carvão, G, gases e D, poeiras combustíveis. Aí vamos aqui do lado de cá. Vamos ver. M e B seria o quê? Minas de carvão alto. Ou GA, gases inflamáveis muito alto. Isso aqui já é a segunda letra. A primeira letra é o ELP, nível de proteção. E a segunda letra já é referente ao equipamento EX. Aí vamos aqui. Ó. Então nós temos uma zona 0. O grupo. Ó, grupo 2. Lembra que eu falei lá do grupo 2, das apresentações anteriores? Gases inflamáveis.
Então você tem ó, GA. O que significa o GA? GA. Gases inflamáveis muito alto. Então se for uma zona 1, gases inflamáveis, você tem lá GA ou GB. GA, gases inflamáveis muito alto, GB, gases inflamáveis alto. Só vai depender tudo da análise que você fizer do produto, na FSPQ. A zona 2, tá? Isso tudo se refere aos gases inflamáveis. GA, GB e GC. Ó. Então, tem os três. Opa, peraí. GC, elevado. Aqui já entra na parte de poeiras, que é essa aqui, ó, poeiras. O D, né, seria DA. DA muito alto. Poeiras combustíveis ainda, está no 3. DA ou DB. DA ou DB. E aí vai. Tudo bem? Maneira de ficar já identificando. Então as primeiras letras, ó, local de instalação do equipamento é X. Então você vê aqui, ó, referente ao local e o nível de proteção. A OLP, ó, GA, gás inflamável alto. Né? Então GA muito alto, P é o alto e o C é o elevado. Grau de proteção 2, porque o 2 significa a parte voltada para o grau de periculosidade. Então nós temos lá o 1, que é o gás grisu, lembra? O 2A, que se refere aos líquidos inflamáveis e combustíveis, né, que possam chegar nessa faixa, definidos por NR20 como líquido inflamável e combustível. O 2B, o 2C. E no 3 também tem lá o 3A, 3B e 3C. E aqui vai falando. GA, LP, o grupo, né? Esse que eu estou falando da periculosidade. Pode ser 2A, 2B, 2C, da cor do produto. A zona onde vai, a área de aplicação, quer dizer, você já definiu isso em planta. E as características aqui do lado. Tudo bem? Então é bom dar uma lida assim, detalhadamente, poder se familiarizar bem com essa informação. Ok, pessoal? Então, nós finalizamos aqui o vídeo 2 do módulo 8. Qualquer dúvida, você manda mensagem para nós para podermos mandarmos um esclarecimento mais detalhado naquilo que for necessário para você. Obrigado, até a próxima.